Bem-vindos ao Fut Talks, um espaço do pensar estratégico para a transformação do futebol. E aqui conosco, para encerrar de uma maneira brilhante a série Crise e Horizonte no Futebol, temos a alegria de receber Paulo Autuori, autor e líder de grandes conquistas no Brasil e fora do Brasil. Paulo, te damos boas-vindas e já começo com a pergunta. Troque conosco essa experiência sua no futebol brasileiro e internacional e como você hoje vê o nosso futebol em perspectiva do cenário mundial. Bem-vindo. Muito obrigado, Lu. É um prazer para mim estar tentando contribuir, né, de alguma maneira. De cara, já me sinto à vontade quando escuto na sua entrada pensar, né? Que ao fim e ao cabo eu acho que é aquilo que realmente faz falta ao futebol brasileiro. Fomos, e acredito que ainda por alguma parcela pequena nesse momento, porque houve uma evolução, há uma relutância enorme quando se fala em pensar, em refletir, em estudar futebol. Eu não tenho como deixar de tocar nesse assunto, porque quando eu estava em Portugal, eu peguei exatamente a transição da antiga escola de treinadores para essa escola atual, que é considerada no mundo todo e com uma reputação enorme. Já visto que vários profissionais, né, treinadores de futebol, estão espalhados pelo mundo. E essa mudança deu-se exatamente a quando da abertura dos portões das universidades para o futebol. E foi uma mudança radical, né, para o bem. E dentro disso, eu acho que já há algum tempo penso que esse, no fundo, é o nosso grande problema e acho que se debate muito pouco, né, tudo aquilo que tem a ver com o futebol. Sabemos que o futebol hoje é um fenômeno socioeconômico poderosíssimo, né, e, como tal, ele transcende ao jogo apenas. E nós, aqui no Brasil, ainda estamos acostumados a analisar apenas o jogo, sem vislumbrar o contexto, sem vislumbrar o quão importantes são as áreas intervenientes nesse fenômeno, tanto nas atividades fim como atividades meia. E a grande preocupação nossa realmente é a possibilidade, né, porque isso é inexorável, embora tenhamos que reconhecer que nos últimos anos evoluímos bastante nesses temas, né? Mas é inexorável. Talvez não com a velocidade que nós gostaríamos, porém com sinais. Eu acho que o mais importante são os sinais positivos, não importa a grandeza desses sinais ou a quantidade desses sinais. Que venham sinais positivos, porque certamente nos levarão a vislumbrar uma tendência positiva. Porque já se pensa muito mais futebol, né, em muitas partes do Brasil. Mesmo eu tenho tido oportunidade de falar também com pessoas da Universidade do Rio Grande do Norte. Isso, para mim, é uma satisfação. Ao mesmo tempo que é uma satisfação ver gestões de clubes como Bahia, Fortaleza e Ceará, hoje no contexto, na conjuntura do futebol brasileiro, ou seja, falar do Nordeste em relação ao futebol, porque sabemos que sempre foi, e continuará a ser um celeiro, né, de jogadores, mas sentir hoje que há uma preocupação em dotar as instituições que lá estão, né, esportivas, de uma gestão consentânea com as exigências atuais, né? Então, toda vez que eu cito esses três clubes, eu faço com muita felicidade. Portanto, acho que existe uma tendência extremamente positiva e que nos dá uma esperança, né, de que realmente
poderemos ir que o futebol brasileiro necessitava de maneira urgente. Maravilhoso. Vamos juntos aí nessa transformação. Passo a bola para o Rafa, que vai continuar falando sobre formação e capacitação e muito mais. Bom, Paulo, como você disse agora há pouco, aí, o futebol ele vai além das quatro linhas, né? Como é que você enxerga hoje no Brasil a capacitação dos treinadores e dos demais profissionais que estão no mundo do futebol aí? Acho que nós evoluímos muito nesse quesito aí, né? Realmente já há uma preocupação, mesmo eu estou muito à vontade para falar, porque eu sou de uma geração de técnicos, né, que ainda temos aí, eu espero que continuem, porque tem muito a contribuir, né, de alguma maneira. Mas não podemos perder a possibilidade de aproveitar, contextualizando com, né, as exigências atuais, né, toda essa vivência que treinadores da minha geração têm, né? E o fato de hoje observar que muitos deles estão a participar de cursos né, de capacitação nos dá muita alegria. Então, esse confronto que tentam, às vezes, colocar treinadores mais antigos com mais novos, acho que é algo que, sinceramente, o futebol brasileiro não necessita, porque não vai agregar absolutamente nada, né? Mas, se nós desviarmos o nosso olhar para a formação no Brasil, hoje você vai ver, e me refiro exclusivamente agora, nomeadamente à classe dos treinadores, né? Trabalho já que tem muito a ver com aquilo que se faz em termos de Europa, né? No que concerne a metodologia, a ideias de jogo, né? Então, isso nos dá muita satisfação. Então, quando eu consigo entender e estar com profissionais da minha classe, da minha geração, e poder analisar isso, né? E refletirmos de que nós realmente precisamos aprofundar assuntos que tenham relevância e que certamente serão determinantes para as mudanças necessárias, né? Dá uma satisfação enorme, né? Então, eu vejo que quando eu falei em tendência, claramente há uma tendência nesse sentido, né? Então, quando nós podemos ver treinadores, mesmo da geração mais antiga, a usar já a terminologia, eu costumo falar, me permitam isso aí, é a mesma coisa. Da minha geração, de repente eu falava, ei, meu chapa, o bicho, né? Hoje, se eu sentar com o mais novo, o cara vai falar bro. Eu vou entender. Eu não vou falar bro, vou falar ainda chapa o bicho. Mas é a mesma coisa. Então, vamos para o assunto que interessa, porque esse não vai nos levar a nada. É exatamente isso que eu penso. Então, quando você começa a criar cursos de capacitação nos segmentos intervenientes no fenômeno futebol, né, é fundamental. E mais ainda é quando nós podemos ver profissionais de outras áreas estarem preocupados também em participarem, por exemplo, de cursos de treinador, porque é fundamental, né? É fundamental porque você vai esbarrar em algum momento em uma situação importante para ele e dentro daquilo que ele faz, ele vai poder ter uma abrangência muito maior. Você afirmou que no Brasil a gente foca muito no jogo e pouco no entorno, né? Eu entendo, conhecendo um pouco o seu pensamento, que você está se referindo a entender o jogo também na perspectiva desse entorno que envolve as dimensões da governança, da gestão, da administração, da dimensão política, inclusive, né? E esse olhar sistêmico, vamos dizer assim, é uma coisa que você deixa sempre claro nas suas intervenções, na sua fala, né? Em ambientes que permite a gente falar dessas coisas, né? Mas às vezes o foco no jogo, né? Ele é também, por outro lado, não sei se você concorda, mas muitas vezes ele tem o foco no jogo, mas ele
também contemplam uma superficialidade que talvez a gente precise aprofundar, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque na medida em que há décadas, né, quando o futebol era mais assim, o aspecto técnico era mais realçado, né? A própria solução de tomadas de decisão tinha um outro contexto, né? Hoje o jogo é muito mais exigente, muito mais complexo em todas as suas vertentes, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre dois aspectos específicos dentro dessa evolução do jogo em relação à inteligência, né? Não só a inteligência individual, mas a inteligência coletiva, que hoje é uma necessidade muito maior, né? Salvo o melhor juízo, gostaria de te ouvir, e o componente da criatividade, na medida que os modelos de jogo, às vezes, por vezes, amarra a própria possibilidade de criação dos jogadores dentro de campo, né? Então, eu queria que você discorresse um pouquinho, né, sobre essas questões. Não, ótimo, concordo plenamente com você, que o foco no jogo ainda acontece de maneira muito superficial, né? Por exemplo, eu hoje, mesmo como treinador, porque entendo que um trabalho, e essa é a minha grande crítica ainda ao futebol brasileiro, você precisa construir uma lógica, né, na formar com as ideias e daquilo que você deseja como treinador, né? E, por vezes, isso torna-se muito difícil justamente pela falta de conhecimento das pessoas que estão envolvidas e que têm o poder de tomar decisões. Dentro dessa perspectiva, por exemplo, eu gosto sempre de ilustrar coisas, essa importância que você falou, né, de uma abrangência maior, que ao fim e ao cabo vai levar, não há como você desassociar isso tudo daquilo que vai se refletir dentro de campo, né? Então, eu costumo dar um exemplo. Se você chegar, e nós vamos focar o futebol de Europa, os clubes top, em que hoje, claramente, eles precisam vender a sua marca. Então, clubes de top, nós sabemos que estão a fazer as suas pré-temporadas no mercado asiático, né? E já vão com jogos a fazer, coisa que antes não era uma coisa muito normal de se ver. Então, quando você chega para o treinador e diz: "Pô, nós vamos fazer um torneio de pré-temporada que teremos que jogar de 2 em 2 dias, e pronto", a maneira como o treinador vai receber aquilo e como ele vai transmitir para os jogadores, certamente já irá causar, né, uma certa tormenta. A partir do momento da visão, e você falou em relação à governança, você entende que a parte técnica é extremamente importante, como também são as demais hoje, ao você sentar com o seu financeiro, ao sentar com o seu comercial, ao sentar com o seu marketing, ao sentar com o seu jurídico, entender o porquê daquela pré-temporada ser feita naquelas condições, né? Logicamente que o seu entendimento vai ser outro. E ao entender, e isso é que é o importante, de que aquilo que você conseguir em termos financeiros dessa digressão à Ásia vai reverter, de alguma maneira, e retroalimentar, né, o núcleo de futebol e, por consequência, vai lhe permitir ter mais qualidade naquilo que é o principal, que é o jogo da sua equipe, qualificar com a entrada de jogadores que possam realmente agregar qualidade, seu entendimento vai ser outro. Ao transmitir também para os jogadores, vão entender de uma maneira diferente, porque saberão que aquilo terá, de alguma maneira, né, vai trazer, de alguma maneira, algo positivo para todo o futebol do mundo. Então, é fundamental, eu vejo como fundamental você
compartilhar essas ideias, porque qualquer ação que você tome, seja na área técnica ou financeira, e seja feita da maneira que nós não gostamos, ou seja, fragmentada, sem uma lógica, okay? Certamente vai impactar negativamente todas as áreas e também a nossa área, nomeadamente a área técnica. Então, eu acho que é fundamental, com mais profissionais capacitados e, portanto, habilitados a estarem em um trabalho dessa natureza, certamente estarão mais receptivos, com capacidade de refletir, de discutir, de entrar com contraditório, que, volto a frisar, é fundamental, né? E, por consequência, a gente pode tirar partido disso de uma maneira muito clara. Porque você ainda vê a análise do jogo de maneira quantitativa e não qualitativa. Eu já não analiso o jogador individualmente apenas, né? Eu analiso as sequências táticas do coletivo. E aí já vou entrar na outra pergunta que você fez, em relação ao coletivo. E para nós sabemos quão importante é a formação, né? De você hoje poder transitar por várias estruturas, né? Os mais novos falam plataforma, vamos falar plataforma, táticas, estratégicas, né? Então, é fundamental você entender que, ao fazer isso, essa ideia de engessar que o modelo de jogo traz, né? Eu acho que o modelo é uma ideia de jogo. E aí, quando a gente fala em modelo, é importante pensar na modelação sistêmica, que o Vitor Fraga tanto fala, que é você ter uma ideia de jogo. E, ao tê-la, você, ao começar a operacionalizá-la, começam a emergir que você não esperava, né? Então, você tem que agir no aqui e agora, no emergencial, que é no contorno dessa ideia. Entende? Então, a partir daí, você não pode ferir a essência da ideia, mas você pode modelá-la, né, em função do emergencial. A partir disso, o que nós temos que pensar é que a ideia de jogo é apenas da maneira como a equipe deve se comportar, a dinâmica que deve ter, mas jamais amarrá-la em uma estrutura ou uma plataforma de jogo que possa fazer com que os jogadores se sintam presos e sem poder praticar aquilo que é fundamental, que é o processo criativo, que, na nossa perspectiva, Medina, não tem que ser apenas em relação aos jogadores, mas ao staff também. A importância de você estar frequentemente ativando o seu processo de criação. Isso, na minha perspectiva, é algo fundamental. Mas o fato de você criar não vai fazer com que você possa vir a ferir essa ideia, né, que você tem, que deve ser preservada. Para isso, nós temos, né, o guardião dessa ideia, né, como um núcleo de futebol. Então, é fundamental entender que, quando se fala em modelo de jogo, ou plataforma de jogo, ou estrutura tática estratégica, ela deverá ter suas variantes, justamente para ter uma flexibilidade que permita. Eu acho o seguinte: o criativo tem que entender que ele criar em uma bagunça é muito mais difícil do que ele criar em algo organizado. Porque, por exemplo, vamos falar do jogo. Quando você tem uma equipe organizada e permite, no momento certo, no último terço, onde as jogadas de criatividade são fundamentais para criar desequilíbrios numéricos e organizacionais no sistema defensivo do adversário, a partir desse momento, você passa a entender que eu vou fazer isso com muito mais predisposição a correr riscos, porque, se eu cometer um erro porque arrisquei aquele passe, como dizem em Portugal, passe de morte, que é aquele para finalização, se eu arrisquei e não deu certo, eu vou ter minimamente uma estrutura a me garantir em termos defensivos, né, para não passar por uma situação de grande perigo. Então,
é fundamental, sim, esse processo criativo. E a gente sabe que hoje o mundo corporativo está atrás de pessoas criativas, porque, ao fim e ao cabo, são elas que realmente fazem a diferença. Agora, a ideia, quando se passa e fala eminentemente em futebol, especialmente a jogadores, é de que o criar tem que estar aliado a uma liberdade. Então, a questão não é a falta de liberdade que você tem de fazer, de tomar decisões, né? O importante é você, ao ter uma organização, induzir esta liberdade a ser aplicada no momento, no local e com as pessoas adequadas, as pessoas certas. E haja conhecimento, né, Paulo, para fazer essa gestão dessa complexidade toda, né? E ainda pensar que tem gente que questiona se precisa ou não estudar futebol, né? Só dando risada mesmo. Né? Exatamente. Mas isso é tão simples em termos de aquilo que nós falamos. É construir, e aí, perdoa-me ser repetitivo, a minha crítica ainda ao futebol brasileiro, e tem a ver com dirigentes isso, com a ideia de como entender, é que você, ao construir uma equipe, você precisa ir do menos para mais, do mais simples para o mais complexo. Você precisa ter ideias muito claras, solidificar minimamente, dentro do nosso calendário não é fácil, para poder agregar alguma coisa a mais, né? Eu sempre cito o Guardiola, que ele fala, por exemplo, eu desenvolvo alguns educativos e trabalhos defensivos ali na linha defensiva, que quando a equipe, quando eles já adquirem uma certa solidez, eu posso passar para uma outra etapa, mas eu jamais posso deixar de voltar a fazer esses exercícios, por mais simples que eles sejam, mesmo numa estrutura complexa, porque vão deixar de praticar. E isso é uma grande realidade, né? A gente sabe perfeitamente disso. Então, para você construir a coisa de uma equipe de futebol com lógica, que entre em campo sabendo exatamente aquilo que tem que fazer nas fases defensiva, ofensiva, nos momentos, as transições ofensivas e defensivas, para que faça aquilo com ideia. E hoje, por exemplo, se fala muito no Flamengo, e é uma realidade. O Flamengo hoje é uma equipe que entra em campo sabendo o que tem que fazer em todos os momentos. Mérito do Jesus e sua equipe técnica. Assim como temos outras equipes que são dirigidas por treinadores brasileiros que também o fazem, né? Eu gosto aqui, citar nomes às vezes pode ser complicado porque deixou de falar de um e de outro. Então, eu falei só de um estrangeiro. Mas tenho muitos brasileiros que posso falar. Pois não, Mediano, já falar algo aí. Não, é bom não falar mesmo, tá bem, exatamente. Certo. Exatamente. Você, né, muito direto e aqui conosco, tocou em vários pontos essenciais do futebol brasileiro, tanto aqueles de oportunidade quanto aqueles que ainda nos fazem estar distantes de uma volta de um protagonismo mundial. Eu queria que você compartilhasse conosco, na sua visão, futebol brasileiro daqui 3, 5 anos, dentro das dimensões política, técnica e de gestão. Quais são os 3 principais elementos que, se você tivesse todo o poder de decisão, quais você investiria mais fortemente? Eu continuaria a investir muito na gestão, na capacitação e, por consequência, habilitação de profissionais nas diversas áreas intervenientes no futebol. Acho fundamental isso. E algo que eu sempre falo, que é exatamente os fóruns adequados para se discutir, né? Que devem ser, em termos quantitativos, muito mais daquilo que vemos até então, temos oportunidade de observar até então, né? Porque acho fundamental um grande debate, né? Fomentado por aqueles que realmente têm responsabilidade, né? Porque eu acreditaria que nós deveríamos criar um plano de 10 anos aí em relação ao futebol brasileiro, né? E a cada 3 anos fazer uma análise disso, daquilo que se consegue, mas, paralelo a isso, fomentar simpósios, congressos das diversas áreas intervenientes no futebol, para que, ao final de cada ano, as lideranças desses segmentos pudessem estar juntos e poder passar
falar das suas necessidades, das suas angústias, das suas ansiedades, para que pudessem ir, sim, vou aproveitar o que eu falei anteriormente, de modelação, e ir modelando a cada ano aquilo que nós deveríamos fazer nesse espaço. Ao mesmo tempo que eu falo isso, me permitam, e peço desculpa desde já, mas o lado cético tem a ver como pensar nisso e entender a realidade do futebol do Rio de Janeiro, por exemplo. Entende? Então, eu acho que aí está realmente, nós precisamos pensar em mudanças claras em relação a algumas instituições que têm a ver com o futebol brasileiro, para que pensem de uma maneira de que nós devemos elevar a fasquia, botar o sarrafo lá em cima, para que todos possam crescer. Nós temos que eliminar completamente do nosso horizonte essa ideia que ainda é nossa, e aí me refiro eminentemente ao futebol, né, a nossa área, de reinar enfraquecendo os demais. Né? O importante é que todos possam crescer, né, de uma maneira equilibrada, né, mas que com o objetivo de que, ao fim e ao cabo, é de melhorar o espetáculo. Né? Se temos essa ideia, não podemos pensar em enfraquecer o nosso rival, porque nós dependemos do nosso rival. Isso que faz com que o futebol seja aquilo que é no mundo todo, essa grande paixão, né? Que é. E eu vejo essas três situações importantes, né? E acho que já temos dado em algumas delas passos, como falamos aqui anteriormente em relação aos cursos de capacitação, né? Para habilitar profissionais. O meu sonho ainda é ver algo aqui no Brasil como eu vejo no Bayern de Munique, né? Ou seja, que os jogadores que estão a terminar a carreira já entendam quão importante é entrar nesses cursos, né, de capacitação, se prepararem, porque eu gostaria de ver um presidente de honra como é o Franz Beckenbauer, um presidente como é o Rummenigge, como um diretor de futebol como era o Uli Hoeneß, um coordenador técnico como era o Matias Sammer, ou seja, ex-praticantes que não podemos de maneira nenhuma desperdiçar toda essa vivência, né? Aqui nós temos claramente, uma figura que sou suspeito a falar, acho que nós somos, do Paulo André. É exatamente esse exemplo que nós temos. Assim como eu tenho que parabenizar e tirar o chapéu para o Mauro Silva, que está na Federação de Futebol de São Paulo, né? Tendo a oportunidade de, dentro da federação, chamar essas áreas intervenientes, as classes, distintas classes, e escutá-los. Né? O fato de você escutar essas pessoas, por si só, já irá eliminar espaço futuro para possíveis reclamações. Por quê? Porque tiveram no fórum adequado, respeitando três coisas importantes: quem, quando e onde. Ou seja, as pessoas envolvidas, o momento e o local. Se você tem voz ali e pode expressar, certamente lá na frente você não vai poder reclamar porque você foi ouvido. E se não foi ouvido, foi porque você não falou, se omitiu. E aí você perde esse espaço para reclamações fúteis que nós realmente temos ainda no nosso futebol, com o objetivo de tentar criar e culpabilizar pessoas, né? Porque ainda temos isso. Eu tive o prazer de conhecer o Medina fazendo trabalho no Clube Atlético Paranaense, que você sabe, né? E aí eu sou de consultoria de vários setores, então essa coisa da concorrência para a gente é Brahma e Antártica, né? Que é a mais. Então eu venho desse mundo aí. E fui aprendendo com o mestre, mas o que mais me surpreendeu foi um dia que o Petralha me chamou a mim e Medina, infelizmente um pouco antes dele sofrer a primeira cirurgia, e convidou a gente para fazer a viagem com o time para a Argentina. Falou: Lô, vocês precisam fazer a consultoria para o River Plate. Falei, não entendi. Você vai me apresentar para um concorrente aqui da América? Porque de alguma mundial tem que passar por ali, né? Ele falou assim, sim, porque eu preciso subir a barra da América Latina e
eu falei com o Medina assim, falei, Medina, ele estava brincando? Ele falou, não, Elô, não estava brincando. Então, assim, lá fora estão fazendo uma fala do Paulo André, se a gente não acelerar, eu acho, essa pergunta que eu fiz para você, a gente fez para ele. Ele falou assim, eu acho que a gente daqui 5 anos não está nem vendo a Europa mais. Eles vão estar tão à frente se eles continuarem com esse raciocínio de união, com esse raciocínio de entender que o todo, que fazer parte, essa expressão eu gosto muito dela, fazer parte é maior, né? Que não vai ter com quem concorrer, não tem espetáculo. Você tem um exemplo disso na La Liga. Exato. Né? Você sabe, então não preciso nem falar, você já sabe o que é. Não, pode contar a sua perspectiva. Não, quando eu não, tem 56 embaixadores, eu fico levando. É a preocupação em compartilhar conhecimento. Então, hoje, em relação àqueles, né, das diversas áreas ali intervenientes, eles estão habilitados. O nível de conhecimento que acontece na Espanha hoje é muito parelho já, dos profissionais, que eu quero dizer. Então, eles estão atrás de algo que possa ser diferencial, desculpa. Então, porque eles estão com um olhar muito profundo e delicado no indivíduo. Entende? E aí falo no jogador, né? Porque é uma procura grande, justamente porque as áreas de conhecimento estão muito bem desenvolvidas, trabalhadas, compartilhadas. Então, o conhecimento já é muito parelho. Você não vai ver uma equipe a fazer coisas, uma comissão técnica de um clube a fazer coisas tão diferentes daquele que os clubes top fazem, né? E quando não tem, a La Liga oferece essas oportunidades. Isso é. Então, talvez o Paulo André fale justamente essa distância, né? Essa distância que nós temos e que, se nós não, de alguma maneira, criarmos algum mecanismo e um ambiente, uma atmosfera favorável para esse crescimento, nós vamos ficar cada vez mais defasados. Não vai ser um 7-1 dentro de campo, o que já não é. Eu até na altura lá falei, pois 7-1 não refletem o que é só apenas dentro de campo. Refletem aquilo que é o futebol lá fora, como eles pensam, daquilo que como nós pensamos também. Muito bom. Super obrigada, Medina. Você quer fazer suas considerações finais e os agradecimentos do Paulo? Não, muito boa contribuição, né? Não, era realmente uma expectativa grande que a gente tinha, né, em conversar com você, né, Paulo, e para poder ouvi-lo, né, nessas reflexões que você sempre tem feito, né, e tem dado uma contribuição, né, quando você fala que quanto mais forte os nossos concorrentes, né, tanto melhor para todos, né, eu acho que é isso, acho que é essa mensagem que você passa, né, realmente o quanto a gente se beneficia quando o sarrafo está alto, né? E muitas vezes a gente se contenta ou até se regozija, né, do fracasso dos nossos oponentes, né? Mas acho que são eles que nos dão força para a gente crescer. Isso vale, acho que, para tudo, né, Paulo? Não só dentro de campo, né, mas na vida da gente, né? Então, por isso, essa é uma característica até que a gente, na Universidade de Futebol, sempre tem procurado fazer, né, de trazer as pessoas, né, para próximo da Universidade de Futebol que tenha contribuições relevantes a dar, né? E você, indiscutivelmente, é uma delas, e a gente tem que só agradecer mais uma vez, né, a sua gentileza em conceder essa maravilhosa entrevista para a gente. Eu que agradeço uma vez mais a oportunidade que vocês me proporcionam e dizer que ao longo desses anos aí tenho acompanhado, né, a excelência do trabalho de todos vocês para se pensar o futebol, se refletir sobre o futebol, mas acima de tudo com esse objetivo, né, de criar uma excelência para que o sarrafo esteja acima realmente e todos nós possamos vislumbrar condições de conhecimento e oportunidades para chegar aonde desejamos. Mas que seja um crescimento de todos, né? Porque quando se fala em futebol brasileiro, não podemos pensar no crescimento do futebol brasileiro
com o enfraquecimento de alguns e apenas o crescimento de outros, né? Essa discrepância é absurda. Esses diferenciais competitivos que estão em número exagerado no futebol brasileiro, nós temos que equilibrar isso da melhor maneira possível, que o diferencial seja competitivo, seja aquele que realmente é, ou seja, dentro de campo, o trabalho dos jogadores como individualidade, do coletivo e do trabalho das pessoas intervenientes nesse fenômeno. Eu que agradeço, muito obrigado a oportunidade.